Sejam bem-vindos à nossa aula 4 da disciplina de Tecnologia de Informação e Comunicação. E dentro desta nossa aula 4, vamos abordar sobre sistemas de ficheiros ou arquivos. E dentro deste tema, sistema de ficheiros, vamos falar do que é ficheiro, do que chega a ser diretório e suas respectivas estruturas. Isto é, como acontece a organização dos ficheiros diretórios dentro do nosso ou no nosso computador. É, Numa breve introdução, ou dando uma breve introdução, salientar que os arquivos são gerenciados pelo sistema operacional e é mediante a implementação de arquivos que o sistema operacional estrutura e organiza as informações. E a parte do sistema responsável pela gerência é denominada de sistema de arquivos. Então, está nos dizendo que o sistema ou a gestão do sistema de arquivos, ela é feita ou é gerenciada pelo sistema operacional, ou que já também falamos de sistema operativo. Mas também mais em diante havemos de perceber exatamente o que é um sistema operativo e como é que ele faz esse gerenciamento dos nossos arquivos no nosso computador. Então, a parte do sistema responsável pela gerência é denominada de sistema de arquivos, que é a parte mais visível do sistema operacional, pois é uma atividade frequentemente realizada pelos usuários. Então, os usuários, todas as atividades que fazem no computador é guardar informação, sempre tem que criar uma pasta e lá fica guardada as nossas informações. Então, toda essa gestão, o que nos possibilita criar essa pasta no nosso computador, que é vulgarmente chamado de pasta, é exatamente o sistema operativo. E o sistema operativo é responsável pelo sistema de gestão de arquivo. E salientar também que o sistema operativo, para melhor percebermos como isso acontece, um sistema operativo atua como um intermediário entre o usuário de um computador e a componente hardware. Já abordamos nas aulas passadas. E tem a finalidade de um sistema operativo é de fornecer um ambiente no qual o usuário possa executar programas de maneira conveniente e eficiente. Ainda um sistema operativo é um software que gere o hardware do computador. O hardware deve fornecer mecanismos apropriados para garantir a operação correta do sistema do computador e impedir que programas do usuário interfiram no funcionamento adequado do sistema. Então, o sistema operativo tem muitas e grandes importantes vantagens. Então, e funções. Então, ele funciona como uma interface, é o elo de ligação entre o usuário e a componente hardware do computador. É o sistema operativo responsável pelo gerenciamento de memória, havemos de ver mais em seguida. O gerenciamento do nosso disco duro, havemos de ver mais em seguida. Gerenciamento dos nossos ficheiros, havemos de ver até o gerenciamento do nosso processador. Então, quem manipula todas essas componentes de hardware no nosso computador é o nosso sistema operativo. Então, salientar mais uma vez que o sistema operativo executa várias tarefas, como gestão desta memória, já dissemos sim exatamente, e controlo de todos os dispositivos que ficam lá conectados, que estão prestes a entrar em funcionamento. Então, é graças ao sistema operativo que faz esta exploração ou este gerenciamento. Então, na gestão de memória, salientar que ela está basicamente para gerir as atividades executadas pela memória, enquanto que na gestão do processador está basicamente para gerir as atividades referentes ao processador, o que o processador faz no computador, que já dissemos que é o nosso cérebro. Então, ele também, o sistema operativo, deve estar lá presente para gerir a segurança do nosso computador. Sabemos que o computador deve ser seguro porque ele pode ser usado por muita gente, assim como pode ser invadido. Então, um computador merece segurança, por isso é recomendado que tenha lá o antivírus. Tem também certas ferramentas que o sistema operativo já traz, como o Windows Defender, o defensor do sistema operativo, o Windows Firewall, que é o bloqueador das ameaças quando estamos na internet. Mas tudo isso salienta-se muito mais no que diz respeito à segurança de informação. Então, é um tema que poderemos ver futuramente, mas um computador deve ser seguro e, para tal, quem faz o gerenciamento desta segurança é o nosso sistema operativo. Ele também nos garante a gestão de nossos dispositivos, como abordamos, como a nossa memória, disco duro, é o nosso sistema operativo que faz o gerenciamento destes dispositivos. Ele também faz o gerenciamento de nossos arquivos, que é o nosso alvo desta aula, o gerenciamento de arquivos. Então, neste gerenciamento de arquivos, ele vai nos dizer como, vai nos fazer perceber como o sistema operativo, como acontece
essa alocação, como são guardadas as nossas informações e basicamente vamos perceber exatamente o gerenciamento de arquivos que é o alvo desta nossa aula. Então, quanto aos tipos de sistema operacional, para melhor percebermos, é salientar que eles dividem-se em 3 tipos. E vamos aqui começar por este que é o sistema operativo de processamento em lote. O sistema operativo de processamento em lote é capaz de executar um trabalho por vez. Neste sistema operativo, as tarefas são combinadas na forma de lote e, em seguida, esses lotes são fornecidos ao sistema como dados de entrada. O trabalho em lotes é processado no primeiro com base em primeiro servir. Após a execução de um sistema operativo, um trabalho obtém outro trabalho dos dados de entrada. Então, estamos querendo fazer perceber que isto acontece por partes. Para cada lote, que são a quantidade dos dados, são processados. Depois de terminar, são processados outros dados. Assim terminado os outros dados, quer dizer que isto não pode acontecer em simultâneo, ao mesmo tempo. Então, ele faz um processamento em partes. É um processamento por partes. É um processamento de determinada quantidade de dados que ele recebe, processa, termina. Depois recebe outra quantidade de dados, processa, termina. Assim sucessivamente. Então isso era muito moroso e trabalhoso. Razão pela qual estes sistemas operativos já não estão em uso atualmente. E basicamente eram os primeiros sistemas operativos. E um exemplo prático é o MS-DOS. Foi um sistema operativo, ou um dos primeiros sistemas operativos desenvolvido pela Microsoft. Então o MS-DOS basicamente não tinha muita relevância porque ele era tão trabalhoso por ser um sistema operativo de processamento em lotes. O Windows ME também foi uma das primeiras versões do Windows desenvolvido pela Microsoft, e esse Windows tinha bastante limitações por ter esse tipo de processamento, poder processar em lotes, isto é, para cada conjunto de dados processar, terminar, e depois receber outra quantidade de dados, processar, terminar. Então era muito trabalhoso. É quando assim foi desenvolvido e surgiu os tipos de sistema operativo multitarefa. Então, o que chegam a ser o sistema operativo multitarefa? Os sistemas operativos multitarefa, que são esses sistemas operativos que o usuário dê uma múltipla tarefa e ao mesmo tempo em um único sistema de computador. Também são conhecidos como sistema operativo de multiprocessamento e sistema operativo de multiprogramação. Esses sistemas operativos, eles são capazes de manipular várias informações em simultâneo ao mesmo tempo. Então, esses sistemas operativos não são limitados, eles não terminam e depois continuar uma outra atividade. Não. Podem executar ou possibilitam a execução de muitas atividades ou várias atividades ao mesmo tempo. Exemplo prático desses sistemas operativos são os sistemas operativos que atualmente estão em uso. Então, o Windows 7 é um sistema operativo que está atualmente em uso. O Windows 10 é um sistema operativo que está atualmente em uso. O Windows 11 é um sistema operativo que está atualmente em uso. Então, estes exemplos de sistema operativo, eles são exatamente sistema operativo multitarefa. Porque possibilitam o usuário, enquanto digita a sua informação, está a digitar um dado, um texto, ele também pode escutar uma música com um leitor de música, pode assistir um filme com um leitor de vídeo, pode visualizar uma informação num PDF, numa apostila que baixou na internet, pode, com a ajuda de um browser, havemos de ver nas aulas referentes à internet, que são os navegadores, poder também navegar, então executar muitas tarefas ao mesmo tempo. Então, estes são sistemas operativos multitarefas porque possibilitam ao usuário realizar muitas atividades ao mesmo tempo. E salientar que são sistemas operativos que atualmente estão em uso. E em seguida vamos falar dos sistemas operativos multiusuário. Qual é a diferença? Estes, para além de serem multitarefas, são sistemas operativos que possibilitam a utilização de 2 usuários. Isso faz com que um computador possa se comportar como se fosse 2 computadores, 3 computadores, 4 computadores ou mais computadores. Então, de acordo com o nível ou as hierarquias dos usuários, quem poderá usar e o que deverá usar, os computadores são particionados. Então, possibilita a divisão de usuários. No único computador, podermos ter mais de um usuário a usar a informação ou a explorar informação que um outro usuário também, ao mesmo tempo, está a usar aquele computador, mas a explorar outra natureza de informação. Então, são sistemas operativos multiusuários
porque possibilitam a utilização de mais de um usuário. No que diz respeito ao sistema de gestão de arquivos, para podermos perceber, temos que perceber exatamente o que chega a ser um arquivo. Então, um arquivo é um conjunto de registros definidos pelo sistema de arquivos e podem ser armazenados em diferentes dispositivos físicos. Já dissemos e já demos exemplos, e já vimos nas aulas a seguir que um dispositivo de armazenamento temos o disco duro, é o dispositivo principal de armazenamento. Temos a memória, o pendrive, o flash, é o dispositivo de armazenamento flash, de memória flash, e temos outros dispositivos de armazenamento. Então, essas informações são guardadas nesse dispositivo de armazenamento e elas são guardadas em arquivos, que também vulgarmente chama-se pastas. Então, para cada arquivo, ela goza de uma determinada extensão. Temos aqui estas extensões. Então, para cada arquivo, temos uma determinada extensão. Então, temos aqui .c, arquivo.c, que é arquivo que contém informação na linguagem C. Arquivo.cobol, arquivo na linguagem COBOL. Já vimos na aula passada, nas aulas anteriores, que o COBOL foi uma linguagem de programação. Então, se o arquivo é criado com essa linguagem COBOL, então ele ganha nome .cobol. Arquivo.exe são arquivos executáveis. Havemos de ver o que é isso, arquivo executável. Arquivo.obj são arquivos objetos. Arquivo PAS é arquivo na linguagem Pascal. Arquivo texto é arquivo na linguagem texto. Esses são os arquivos mais vulgares usados pelos usuários. Arquivo.mp3 são as nossas músicas ou filmes. Basicamente pode estar vídeos, basicamente pode estar no formato MP3, arquivo de música, arquivo DDL, que são também arquivos de bibliotecas dinâmicas. Então, para cada arquivo tem sua extensão na qual foi executada aquele ou foi programada aquela informação. Então, no que diz respeito à organização dos arquivos também, vamos perceber que os arquivos são as informações no nosso computador, elas são guardadas de acordo com, pode ser por capacidade da informação, que já vimos que pode ser por byte, ou pelo registro. Então, aqui já mexe a nossa componente processador. O nosso processador é que vai fazer essa estratégia de alocação de informação. Por byte também é o nosso disco duro, assim como o nosso processador. Então, de acordo com o tipo de informação, o nome daquela informação e a capacidade daquela informação. Então, estas estratégias de organização de arquivos também podem ser de forma sequencial estruturada ou não estruturada, de acordo com o objetivo do usuário. Então, essa organização de arquivos também variam de acordo com os tipos de sistema operativo. Pode ser Unix, é um tipo de sistema operativo, MS-DOS também é um tipo de sistema operativo, e basicamente o objetivo final é possibilitar a organização de informação no nosso computador. Como organizar? Devemos criar pastas, e aquelas pastas para encontrar também devem ser por meio de diretórios. Havemos de ver a seguir o que são diretórios. E basicamente diretórios são caminhos que nos levam ao alcance das nossas informações no nosso computador. Então, já dissemos que pode ser por sequência de registros, que basicamente está lá presente um arquivo, é uma sequência de registros de tamanho fixo, cada um de alguma estrutura interna. Então, está lá presente o nosso processador, vimos que são os registradores que estão lá contidos. Então, de acordo com o tipo de informação, a capacidade da informação ou o tamanho da informação, ela vai ser guardada segundo o tipo também do sistema operativo que o usuário está naquele momento instalado no computador do usuário. E quanto aos métodos de acesso, como acessar a informação? O acesso pode ser de três formas. Pode ser acesso sequencial, nesse caso os arquivos são armazenados em fitas magnéticas. O acesso pode ser sequencial de uma forma em sequência, que vai de parte por parte até chegar-se no arquivo. E pode-se combinar o acesso sequencial com o direto e com isso acessar diretamente o arquivo e as demais informações de uma forma sequencial. E pode ser de acesso direto, que permite a leitura e gravação de informação no acesso direto e também a partir de determinados registros. E pode ser de acesso indexado ou por chave. Como acontece este acesso? O acesso indexado, daríamos exemplo exatamente por um menu, que dentro daquele menu conseguimos ter várias outras informações. Exemplos também concretos seria um índice. Clicado naquele índice nos leva, quando clicado naquele índice nos leva a perceber
quais são as informações e onde estão as informações que pretendemos localizar. Então, o acesso indexado seria por forma de um índice. Outro também exemplo seria por forma de um link. Um link é aquelas informações que logo aparecem nas páginas de navegação na internet, que quando clicamos naquela informação, conseguimos explorar outras informações referentes àquele link que estava disponível. Então, basicamente, esses são os métodos de acesso de informação. Já abordamos um pouco o que chega a ser diretório. Vamos tentar perceber. Os diretórios são basicamente caminhos que nos levam a acesso da nossa informação. Estes caminhos podem ser caminhos simples ou por níveis. Então, vamos perceber que são diretórios por níveis ou diretórios simples. Mas salientar que um diretório pode ser raiz, que só contém um único diretório e depois tem os respectivos ficheiros, que são as informações que estão dentro deste diretório. Então, ele é caracterizado de um único caminho ou single level directory. É uma implementação mais simples existente. Apenas um único diretório contendo todos os arquivos do disco é bastante limitado, já que não permite que o usuário crie arquivos com o mesmo nome, o que ocasionaria conflitos no acesso às informações. Então, não é possível nós criarmos muitas informações com o mesmo nome numa só pasta. Então, se não é possível, logo temos que criar uma pasta, ou tem que nos possibilitar criar uma pasta dentro da outra pasta. Porque duas informações, dois ficheiros com o mesmo nome numa pasta não é possível, ele nega. Mas nós podemos fazer isso. E a única maneira de fazer isso é criar uma pasta dentro da outra pasta. E em seguida temos diretório de 2 níveis. Nos diretórios de 2 níveis, já dissemos que um exemplo prático seria, quem pode fazer isso é o sistema operativo multiusuário, onde primeiro tem que criar os níveis de usuários, isto é, certas quantidades de usuários. Temos o sistema multiusuário nos permite criar muitos usuários. Um computador comportar-se como se fossem 2, 3 ou 4 ou mais computadores. Então temos aqui um usuário, 2 usuários, 3 usuários. Isto tudo está a acontecer num único computador. Então, dentro deste computador, criamos os usuários. Dentro destes usuários, vamos identificar ou determinar, de acordo com as hierarquias, para cada usuário, que informação deve ter acesso. Então, este usuário 1 tem acesso à informação 1, a informação 2, informação 3. Isto é, tem acesso à informação que está no arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3. Assim como o usuário 2 só tem acesso à informação que está no arquivo 1. E, sucessivamente, a gente faz o programa de acordo com os objetivos ou as hierarquias dos nossos usuários. Então, estes diretórios de 2 níveis só acontecem quando é possível termos os sistemas multiusuários. Então, dizer que os sistemas que usamos atualmente, eles possibilitam isso. São sistemas multitarefas, são sistemas multiusuários. Então, possibilitam a gente criar users, fazer com que nosso computador se comporte como se fosse 2 ou 3, de acordo com a quantidade de usuários que nós pretendemos. Então, nesse caso, temos sistema operativo multiusuários ou diretório de 2 ou mais níveis. Em seguida, vamos perceber o que chega a ser patch de um arquivo. Patch de um arquivo, exatamente, são arquivos executáveis. Esses chamam-se patch de um arquivo. É este que temos aqui. Mas como chegar a este arquivo? Este arquivo pode estar guardado no disco C. Este disco C é o nosso disco duro, exatamente. Então, no disco duro, forma-se uma pasta de nome Raquel, outra pasta de nome Camila, outra pasta de nome Jonas. Dentro da pasta Camila, criou-se uma pasta de nome Teste e outra pasta de nome Pessoal. Dentro da pasta Teste, temos este arquivo e este arquivo. Então, dentro da pasta Jonas, abriu-se ou criou-se 2 outras pastas, que é Pessoal e Programas. Então, dentro da pasta Pessoal, temos este arquivo e este arquivo, estes 3 arquivos. E ainda dentro da pasta Jonas, dissemos que criou-se outra pasta de nome Programas, onde dentro da pasta Programa temos um arquivo ou ficheiro de nome soma.exe. E já dissemos anteriormente que a extensão .exe, esta extensão .exe, que é esta extensão que temos aqui,
esta .exe são arquivos executáveis. Arquivos executáveis por quê? Porque a partir deste arquivo conseguimos explorar muita informação que está integrada dentro deste arquivo aqui. Então são arquivos executáveis. Então, razão pela qual eles ganham o nome de arquivo patch ou patch de um arquivo. Então já conseguimos perceber que são arquivos que contêm outros arquivos. Então, basicamente são chamados de arquivos patch de um arquivo ou arquivos executáveis. Em seguida vamos perceber como é a estrutura de diretórios em árvore. Em que consiste? Chama-se árvore porque os diretórios estão estruturados em forma de árvore, isto é, contendo um diretório, dentro de um diretório, outros diretórios. Então, aquilo que dissemos que não era possível dentro de uma única pasta, criarmos dois ficheiros com o mesmo nome. Isso ele nega. Então temos que, dentro daquela pasta, criar outra pasta para poder guardar aquele arquivo que tenham nomes semelhantes. Mas também exatamente acontece nos diretórios. O sistema operativo nos possibilita, dentro de um diretório, criar outros subdiretórios. Então temos aqui o diretório raiz, que poderíamos dar exemplo no nosso disco duro, onde dentro deste diretório raiz temos os nossos subdiretórios, isto é, diretório A, diretório B, diretório C. Onde dentro do diretório A temos um arquivo A, de nome A. Dentro do diretório B temos um outro diretório B, temos um arquivo B e temos outro diretório B. Então, dentro deste diretório B temos um arquivo de nome B. Dentro do arquivo do diretório C temos ainda um outro diretório de nome C, onde dentro deste diretório C temos subdiretórios ainda o C e o C. Ainda temos dentro deste arquivo, diretório C, o arquivo C, dentro deste diretório C, arquivo C, arquivo C. Então, estamos a dizer que um diretório é caminho que nos leva para outros diretórios, ou para o alcance de um arquivo. Então, basicamente, podemos entender que um diretório são basicamente caminhos, mas basicamente o conjunto das pastas também que lá estão integradas, toda aquela componente chega a ser o diretório. Então, numa abordagem mais prática ou mais visível, de acordo com aquilo que é a interação direta com o nosso computador, diríamos o seguinte: temos aqui perante estas imagens que nos diz que representa algumas informações. Temos aqui estas informações. Vamos tentar perceber o que chega a ser cada uma das informações. E também temos estas informações. Vamos perceber o que chega a ser cada uma das informações. Então, esta informação que temos aqui são informações que aparecem no nosso desktop. O nosso desktop é o nosso ambiente de trabalho. É a nossa página inicial que aparece logo quando ligamos o nosso computador. O nosso computador arranca. Quando ele já está disponível para funcionar, para explorarmos o computador, ele aparece esta página inicial que se chama o desktop. E neste desktop, nesta página que está visualizada na nossa tela, no nosso monitor, temos uma pasta principal que aparece no nosso monitor, na nossa tela, que pode ter um determinado nome. Neste caso, temos aqui o nome de Celestino Pempe. Esta aqui é uma pasta, ou é exatamente também um diretório que nos leva a explorar várias informações que estão dentro desta pasta de nome Pempe. Então, aberto esta pasta Celestino Pempe, conseguimos explorar várias informações que lá estão. Agora, temos aqui esta informação com esta setinha. Esta aqui chama-se ícone. Assim como este também é ícone, mas especial porque é uma pasta. Este chama-se um ícone. Ele é de nome Google Chrome. Ele é um navegador. Vamos perceber quando abordarmos acerca da internet o que é um Google Chrome. É um browser, é um navegador. Este aqui é um VLC, é um leitor. Nos possibilita ler vídeos, imagens, assim como assistir filmes e muito mais. Músicas e muito mais. Este aqui tem o nome do Disk Computer. Este aqui não tem seta, basicamente ele é um ícone especial. Ele é um diretório também porque quando acessado, a gente abre este computador, clicado neste computador, ele nos possibilita explorar certas informações que basicamente levam-nos ao disco duro, que estão guardadas no nosso disco duro. Temos aqui este ícone de um programa do computador chamado Manager, IP Manager, gestor de IPs. Aqui temos também este programa, é um ícone de um determinado programa para uma determinada aplicação. Temos também, este é um ícone de um determinado programa, de nome
MWare. Temos aqui o Jet Audio, também é um ícone para um determinado programa, é um leitor. E temos o Network para explorar as definições da rede do nosso computador. Então, quando nós clicamos neste ícone que tem o nome This Computer, em português, é este computador, ele abre esta imagem que temos aqui. E dentro desta imagem vamos ver estas pastas, e o nosso desktop também, essa pasta estará presente, é a pasta de vídeos, e vemos, nos possibilita a visualização destas duas partes que são os nossos discos duros. Estes discos duros pode ser único disco duro particionado, disco duro dividido por 2, ou pode ser exatamente 2 discos duros físicos instalados. Então, é aqui, nestes discos duros, onde estão armazenadas todas as informações dos usuários. Toda a informação do usuário fica guardada no nosso disco duro. Já abordamos nas aulas passadas que o disco duro é o dispositivo responsável pelo armazenamento das nossas informações que estão guardadas no computador. Então, esta parte azulada que está aqui, aqui parte branca, ela está com parte branca e parte azul. Quer dizer que a informação ocupou exatamente até esta parte azul. E aqui também ocupou esta toda a parte azul. Então, resumindo, este disco duro tem pouca informação em relação a este. E este aqui tem uma capacidade de 110 GB, como podemos ver aqui, bem pequeno. Assim como este aqui, 180 GB. E tudo isso refere-se a dispositivo responsável pelo armazenamento de informação no computador. Então, os arquivos ou o sistema de gestão de arquivos, o programa responsável pelo sistema de gestão de arquivos é o nosso sistema operativo. Quando instalado o nosso sistema operativo, ele possibilita a exploração do nosso computador, e o ambiente que logo de primeira interage com o usuário é o nosso desktop, onde dentro do nosso desktop vamos ter esta imagem que temos aqui, de uma forma resumida. E neste ícone que temos aqui, quando clicado, abre-nos este ícone que vai nos mostrar o disco duro, e é exatamente onde estão as informações guardadas do usuário. Então, toda a informação que é guardada exatamente vai para o nosso disco duro. Então, de uma forma resumida, podemos salientar que o sistema de gestão de arquivos ou ficheiros é a forma, ou representa exatamente, nos faz perceber exatamente como as informações são guardadas no nosso computador. E exatamente a ferramenta responsável pela essa gestão de ficheiros é o sistema operativo, que já falamos que é o programa mãe do computador. É o primeiro programa e é o programa responsável pela exploração da componente hardware do nosso computador. E de uma forma resumida, já podemos sim falar, e podemos perceber ainda com as aulas mais em diante, assim como com os nossos fóruns de dúvidas, sugestões ou contribuições que poderão ser desencadeados durante os nossos vídeos conferências. E sem mais nada a abordar do momento, vou deixar ficar aqui os meus agradecimentos pela atenção que me foi dispensada, e até a próxima aula. Meus muito obrigado.